Sejam bem-vindos. Vamos então para mais um especial informação. Como temos vindo a anunciar, iniciamos aqui hoje um conjunto de entrevistas aos vereadores da Câmara Municipal de Tomar. Neste caso e nesta segunda-feira, Bruno Graça é o convidado. Antes de mais, muito obrigado por estar connosco. Bruno Graça, que balanço é que faz o vereador deste primeiro ano de mandato, digamos assim, no qual a CDU é elemento integrante desta coligação? Antes de mais, boa noite também para ti, para os ouvintes, e dizer que estou com muito gosto aqui. Naturalmente estou sempre disponível para conversar com a comunicação social sobre estas questões, naturalmente que são, no fundo é o que decorre, digamos assim, da atividade autárquica do nosso Conselho. Fazer um balanço é assim uma coisa, algo que não é fácil, particularmente num Conselho como em Tomar, digamos, em que de facto as condições em que se foram encontrar, que se encontrou a Câmara Municipal de Tomar, que aliás já sabia, porque as condições no fundo que são, não é mais do que o reflexo das condições em que o Conselho de Tomar todo ele está, portanto são altamente difíceis a todos os níveis. Portanto não é só a questão que muitas vezes é muito relevada, que é a questão financeira, mas quer dizer, se a questão financeira não é boa, há muitas outras situações que também não são boas, e que o próprio modelo, digamos assim, autárquico de gestão que está instituído, que está aqui instalado, é muito complexo e que torna muito difícil a inovação e a mudança, e portanto digamos que o balanço tem que ser visto do nosso ponto de vista um bocado nesta perspectiva, digamos, aquilo que nós pretendíamos fazer, aquilo que nós achamos que tem que ser feito, mas também ter a noção exata de que temos que partir daquilo que existe e portanto que é num processo que é bem mais demorado que aquilo que nós gostaríamos e daquilo que era presumível ser normal, digamos assim, fazer a transição, digamos, de toda uma estrutura, de todos uns procedimentos, de toda uma cultura para outra, é uma coisa que efetivamente leva tempo e que, portanto, os resultados que se poderiam esperar ou que nós gostaríamos de apresentar ao final de 12 meses de integrar este acordo de governação com o PS, não são possíveis, efetivamente, de conseguir-se. Portanto, quem me conhece sabe que eu gosto de coisas muito claras, objetivas, gosto de falar com rigor e com verdades, e, portanto, é isto que eu tinha que dizer. Portanto, nós iniciamos um processo de acordo com o PS de gestão da autarquia, com a noção clara, primeiro, que não tínhamos ganho as eleições, portanto não era a CDU que tinha a presidência da Câmara e que, portanto, muitas das atitudes, comportamentos, metodologias, podendo ser discutidas naturalmente com o PS, entre o PS e a CDU, naturalmente que teriam que o caminho principal, digamos assim, e inicial, era naturalmente, se nós queríamos estar de boa fé neste acordo, teria que ser naturalmente muito decorrente da própria personalidade e da postura política e ideológica do próprio Partido Socialista aqui em Tomar. Portanto, digamos, as coisas foram decorrendo e posso dizer que as competências que foram delegadas, digamos, para o vereador da CDU, que nesse campo nós tivemos naturalmente áreas que não são áreas fáceis ou que não são áreas, digamos, que normalmente as pessoas gostem de assumir essas competências. A área do mercado e na situação em que estava o nosso mercado era muito complicada, era difícil, tinha muitos problemas, era muito complexa. A feira semanal, da mesma maneira, estava muito complexa, era uma situação também muito complexa. A questão do viveiro, como eu disse logo na altura, aquilo era terceirmundista, aquilo era uma coisa perfeitamente inaceitável numa cidade que se pretende ter bons jardins, bons espaços verdes e que já foi intitulada Cidade de Jardim, ou que reivindica para si essa ideia de Cidade de Jardim. Portanto, aquilo não era, digamos, minimamente aceitável. Portanto, houve naturalmente muitas dificuldades, digamos, no arranque.
porque tudo isto joga, quer dizer, se por um lado as dificuldades financeiras eram reais e efetivamente foi-se encontrar uma situação que impede ou que limita muito, digamos assim, a capacidade de se pôr determinado tipo de projetos em ação. Também fomos encontrar um organigrama e uma estrutura da autarquia completamente desajustada da sua missão. Portanto, a autarquia tem um organigrama, ainda hoje o tem, no essencial, um organigrama, uma metodologia de trabalho que não pode de maneira nenhuma corresponder, não pode dar respostas aceitáveis àquilo que são ou que deveriam ser os desígnios dos políticos, digamos, da equipe que está a dirigir a Câmara. As pessoas não estão mesmo, a estrutura, digamos, não está definida bem essa missão da própria autarquia, não está definida por inerência uma estrutura humana que permita ter êxito depois na aplicação das estratégias que se queiram implementar e portanto, se calhar faltam trabalhadores em determinado sítio e qualificações em determinados sítios e sobram noutros sítios, mas depois fazer estas mudanças, fazer esses atos de mobilidade, esses ajustamentos, o processo burocrático é de tal maneira pesado e difícil que efetivamente, digamos, estes meses, estes primeiros 6, 7 meses, 8 meses, foi muito mais de começar de se perceber bem qual era a real situação, fazer um diagnóstico de tudo isto, do que propriamente conseguir-se estar a trabalhar. Estou a falar fundamentalmente da Câmara no geral, mas mesmo das minhas áreas de competência. Hoje já se começa a perceber, eu começo a perceber quais são efetivamente, digamos, onde estão, digamos assim, os sítios, as dificuldades e onde é preciso atuar para poder começar a dar outro rumo, digamos assim, a fazer realmente mudança na autarquia e espero que as coisas agora entrem mais em velocidade cruzeiro, as coisas já estão a andar de outra maneira, já estamos, digamos, no caminho que nós gostaríamos de ter começado há 12 meses, já estamos nesse caminho e estou perfeitamente convicto que nas áreas da minha responsabilidade, nomeadamente no Gabinete de Economia Local, que vamos conseguir cumprir integralmente a missão que esse gabinete assumiu, que é efetivamente um gabinete para criar emprego, para desenvolvimento económico, para dinamizar toda a economia a nível do comércio local, do artesanato, dos produtores do nosso concelho. Há um trabalho já começado a fazer, há um trabalho que está a envolver cada vez mais não só os funcionários da própria autarquia que trabalham no gabinete ou que estão ligados comigo no trabalho, que já começamos a constituir uma equipe, de facto, de gabinete e não um espartilho em que as pessoas estavam por uns sítios e por outros separadas umas das outras, digamos, sem perceber muito bem como é que estavam articuladas. Penso que esse passo já está dado. Há também uma grande adesão e uma grande colaboração da parte dos produtores de alguns setores, e sei que já há outros setores que estão interessados em integrar este movimento e estou convicto que o gabinete vai conseguir cumprir o seu objetivo. A questão do mercado municipal é central, é um processo que hoje muitos falam, e nomeadamente as pessoas que estão na oposição hoje muito falam, mas esquecem-se com certeza, ou tentam, enfim, mandar areia para os olhos das pessoas, ou esconder o sol com a peneira, como as pessoas dizem, como o povo diz, porque de facto eles são os grandes responsáveis da situação que o mercado chegou, porque de facto existia uma estratégia da parte do PSD para liquidar o mercado e fazer outra coisa, toda a gente sabe o quê, outra coisa naquele espaço. E, portanto, houve passos inteligentes e bem feitos da parte do PSD ao longo de longos anos, dos últimos 16 anos ou mais, em que, efetivamente, houve um caminho para destruir o mercado enquanto, efetivamente, um grande centro económico aqui de Tomar e de todo o concelho, da sua população. Nunca houve a preocupação do revitalizar. É evidente que, e mesmo quando, junto às eleições, iniciaram obras, passado vários anos daquilo estar fechado, dizendo que era para o recuperar, aquilo que tinham programado fazer não levaria de maneira nenhuma a que sequer o mercado municipal pudesse abrir.
Hoje dizem que não há projetos, mas quem iniciou a obra sem projeto foram eles. Hoje dizem que podia-se esperar por fundos comunitários, mas quem deixou passar o quadro comunitário todo sem avançar para ele foram eles. Quer dizer, não vale a pena estarem a querer mandar essas pedras. Também, digamos, para nós, CDU, interessa-nos pouco entrar nestas politiquices, depois de quem é que nós fomos para a campanha, como sabes, com um slogan que era o futuro que nos interessa. E é de facto o futuro que nos interessa. Existem muitos e os mais variados problemas no Concelho de Tomar, e a nossa postura vai ser sempre de encontrar soluções, as melhores soluções para esses problemas, de maneira que a população possa efetivamente usufruir de melhores qualidades de vida, de mais emprego, de bem-estar que tem direito. Portanto, balanço é um bocado isto, quer dizer, é um balanço que teve muito, é um trabalho que foi muito de gabinete, não havia um único regulamento, por exemplo. A maior parte do regulamento não existia, portanto, nós, nas minhas áreas, portanto, falta-nos fazer só um regulamento daqueles que nós temos que fazer, ou que achamos que devem existir, já fizemos os mais variados, avançamos para o protocolo da Quinta Marmelais, com a Direção Regional da Agricultura, o projeto das hortas comunitárias está a ir finalmente à Assembleia Municipal, e tudo isto demora meses para se conseguir fazer, para se poder dar início ao processo. A Associação dos Apicultores trabalha já com outra dignidade e noutro espaço e procura naturalmente aumentar a sua produção para que venha maior riqueza para o Concelho. Portanto, é esse aquilo que nós temos vindo a fazer, e que penso que no último mês e meio, se começou já a sentir, digamos, alguns reflexos desse trabalho que foi feito de uma maneira quase silenciosa, devagarinho, sem grandes slogans, sem grandes aparecimentos em rádios e na comunicação social, mas todo um trabalho de sapa que era preciso fazer para criar as condições mínimas para, nas nossas áreas de competência, podermos dar a resposta que nós achamos que temos que dar. No resto, quer dizer, não somos de facto maioria, não somos, sou vereador, não sou Presidente da Câmara, e naturalmente no resto das coisas umas vezes anda-se melhor, outras vezes anda-se pior, nem sempre naturalmente estamos de acordo com o Partido Socialista ou com o Presidente de Câmara. Temos manifestado sempre de uma maneira frontal as nossas discordâncias, mas tendo sempre a atenção que enquanto não houvesse um motivo muito forte, de facto uma coisa muito decisiva para o Concelho, que devemos continuar a trabalhar no sentido de contribuir para as soluções, para soluções dos problemas que nos têm aparecido. Há áreas frágeis, que nós consideramos frágeis, a política de pessoal é uma que nós consideramos que é frágil. Acho que a Câmara ainda não conseguiu, o Executivo, que neste momento é responsável pela Câmara, ainda não conseguiu reunir nem discutir o suficiente para encontrar e definir uma política séria, rigorosa, que tenha em conta os interesses da autarquia e da população, que tenha em conta a missão da população. Acho que isso ainda não se conseguiu, ainda se anda um pouco a apalpar e um bocado, a tapar alguns buracos que uns vinham do passado, outros já temos alguma responsabilidade neles. Também na área financeira, que não nos diz, que pronto, não é da nossa competência, mas que naturalmente nos diz, naturalmente condiciona todo o trabalho, temos dado propostas, ainda não se conseguiu avançar muito. Na questão da reorganização dos serviços internos da Câmara, temos lutado e apresentado muitas propostas e tem havido, alguns debates nem sempre fáceis, nem sempre pacíficos, com o Partido Socialista, no sentido da reorganização e do novo organigrama para a Câmara Municipal, que nós consideramos que o atual está desajustado, completamente desajustado da missão que cabe neste momento a uma autarquia e que é preciso efetivamente reformular. Espero que esse trabalho de persistência, de mostrar trabalho, de fazer, que dê resultados e que efetivamente a breve trecho a Câmara esteja a funcionar de uma maneira em que a CDU também se reveja muito mais e que esteja muito mais de acordo com os propósitos que a gente tem. Foi respondendo a algumas questões, entretanto, que gostaria que particularizasse, e nomeadamente a questão financeira, chamou repetidas vezes ao longo deste ano para a situação e para o quadro preocupante que a autarquia ia vivendo neste aspecto. Hoje considera ainda que a autarquia está ainda nesse, digamos, quadro e que há ainda processos que podem, eu utilizava a expressão, aparecer debaixo do tapete, que possam vir a condicionar o futuro financeiro da Câmara?
Eu penso que continua a haver situações em que por baixo do tapete ou por cima do tapete podem vir a condicionar e muito a atuação da Câmara. Portanto, porque ainda não parou, digamos, o aparecimento de responsabilidades de uma maneira ou de outra, umas mais dos executivos, outras também dos executivos, mas também do Governo Central, ainda não parou, ainda não estancou. E há outros processos que estão em tribunal e das quais também não é este Executivo tem qualquer responsabilidade, que podem vir a criar situações mais difíceis ainda. E há outros processos que ainda não estão encerrados, como por exemplo o Tomar Polis. Portanto, o Tomar Polis pode envolver ou não, quer dizer, não se sabe. Eu, como vereador, não faço a mínima ideia neste momento qual é a possibilidade, mas penso que o próprio Executivo ninguém sabe muito bem ainda, digamos, qual é, digamos, a contribuição final que a Câmara Municipal de Tomar, o município de Tomar, vai ter que dar para o encerramento das contas da Tomar Polis. Portanto, dizer que a situação não está ultrapassada, que ainda há muitas hesitações no Executivo acerca da maneira e como ultrapassar esta situação. Tem sido, aliás, crítico da atitude da Presidente de Câmara nesta matéria. Sim, não é? Quer dizer, pronto, mas não é uma questão de crítica por criticar, não é uma questão é uma questão de que, efetivamente, enquanto a situação financeira não estiver dominada, nós temos permanentemente um cutelo em cima do pescoço. Não há volta a dar. E por muito que a gente diga outras coisas, isto é verdade. E, portanto, nós hoje é preciso que, quando dizemos estas questões, quando levantamos estes problemas neste âmbito, por exemplo, da área financeira, que toda a atuação da Câmara seja coerente com essa atuação. E isso, infelizmente, mesmo hoje, e nós não temos nenhumas dúvidas de dizer, de assumir, ainda não se passa. Porque, efetivamente, e dou-vos já um exemplo, quer dizer, nós precisamos, efetivamente, de investimentos em Tomar. Não são fáceis. Bem, mas como se pode justificar que, passado tantos meses, por exemplo, ainda não tenha o caderno de encargos para lançar a construção do restaurante, churrasqueira, pronto, para substituir a antiga churrasqueira do Mendes ali no mercado. Isto foi uma coisa que eu solicitei em março. E isso ainda não está em condições de ir a concurso. Portanto, estas questões... E isso dá dinheiro. Isso no fundo, são, receitas que a Câmara podia ter e que não está a ter. Ali, o antigo bar do Araújo. Porquê é que aquilo continua sem andar para a frente? Porquê é que demora tanto tempo? A dívida do Parque T é complexa, é difícil, mas nós já pensámos bem em que ela tem que, de facto, ser resolvida. É uma situação que tem que ser, de facto, resolvida. Portanto, e consideramos isso como prioritário? Ou a gente vai dizendo que é prioritário, mas depois, de facto, ainda não conseguimos interiorizar essa prioridade e depois começamos a esquecermos destas dificuldades e, enfim, a gastar dinheiro neste e naquele empreendimento ou nesta ou naquela atividade, esquecendo-nos que, de facto, nós temos um déficit muito grande de receitas. A discussão, quer dizer, como se justifica que a circulação à superfície ainda não tenha sido e não tenha ido para a Assembleia Municipal. Já não vai em 2014. Quer dizer, como é que todas as cidades têm parqueamento de superfície pago? Claro que nós defendemos limites e bom senso na aplicação daquilo, mas porquê é que não vai, porquê é que aquilo não anda? Portanto, só porque aquilo pode, enfim, pôr indispostos uns tantos munícipes contra nós e, portanto, nós podemos perder uma centena de votos ou 2 centenas de votos. Eu não estou ali para ganhar votos, eu estou ali para resolver problemas da população e do Conselho. É isso que, se ganho votos ou se perco votos, é uma coisa que a mim não me interessa. Na minha ação é a coisa que não me interessa. E é preciso que, de uma vez por todas, o Executivo, todo ele, pense que é assim que tem que trabalhar. Porque a situação do Conselho de Tomar é uma situação muito difícil, como de resto eu referi quando foi a discussão, em termos de Executivo, do orçamento e das grandes opções do plano. Portanto, a situação de Tomar é muito má, do Conselho de Tomar é muito má, a todos os níveis, em termos demográficos, em termos de envelhecimento, em termos de qualidade de vida, em todos, qualquer que seja enfim, a bitola,
o metro que a gente esteja a ver para medir a situação de mar, ele é mau. Ele é mau, quer dizer, é mau, não há volta a dar. Portanto, é preciso que nós tenhamos consciência disso, que tenhamos humildade de reconhecer isso. Claro que não é o atual acordo, os atuais dois partidos que fizeram um acordo para governar, que são responsáveis por tudo o que está para trás. Estas coisas não se mudam de um ano, nem em dois, nem num mês, nem numa semana. Demoram muito tempo, são coisas estruturais. Mas é preciso que nós, com humildade, reconheçamos qual é a situação, façamos o diagnóstico correto da situação, se defina um objetivo claro, e penso que as grandes opções, ao definirem como objetivo central combater a desertificação do concelho, portanto, pôr a questão da demografia em questão central, está de facto a fazer, digamos, a acertar na mousse das nossas dificuldades, das nossas maleitas. Agora é preciso uma estratégia também para chegar para ultrapassar isso. Essa estratégia também está mais ou menos delineada. É através de recursos, de investimentos, de investimento de desenvolvimento económico, da criação de emprego, aplicando as poucas verbas que existem nessa direção, de maneira que a pouco e pouco nós possamos, tem que ser mesmo a pouco e pouco, isto nunca vai ser de um dia para o outro, nem de um mês para o outro, tem que ser mesmo a pouco e pouco. A gente aplica os recursos poucos que existem disponíveis, no sentido de conseguir desenvolver a economia, de tomar e conseguir criar aqui emprego. Porque só assim é que depois a gente pode ir falar em qualidades de vida, em habitabilidade, em habitações, essas coisas. Enquanto a gente não tiver rendimento aqui para poder aplicar, a gente não consegue fazer mais nada. E as pessoas não vêm para aqui porque têm uma boa habitação, enfim, socialmente razoável. As pessoas vêm para aqui porque têm cá emprego. Porque se as pessoas tiverem aqui uma habitação socialmente, enfim, aceitável, mas tiverem um emprego em Lisboa, ou no Porto, ou em Caminha, ou em Faro, podem vir aqui ainda aos fins de semana de vez em quando. Mas passado um mês, 2, 3, 4, não aguentam e mudam a sua casa para os sítios onde trabalham. Não há volta a dar. Portanto, é a questão do emprego, é a questão central. E depois temos que ver, de facto, quais são digamos, as nossas ferramentas operacionais para poder combater isso e para poder efetivamente pôr essa estratégia a andar. E aí, esta terceira parte, penso que está ainda muito incipiente e ainda há muito pouco, se calhar, consenso verdadeiro, não em palavras, em discussão, enfim, aqui nós a conversarmos, mas na prática, digamos, ter aquilo interiorizado, de facto, as coisas estarem interiorizadas de maneira que as nossas reações, as nossas propostas, os nossos comportamentos tenham essa interiorização como base e como suporte. Há divisões, digamos, de pensamento, ponhamos a questão assim, entre aquilo que é a estratégia do PS na Câmara e a estratégia da CDU na Câmara. É óbvio que se o PS estivesse sozinho não faria como a CDU propõe. E se a CDU fosse maioria na Câmara não faria como o PS faz. É óbvio. Quer dizer, são dois partidos independentes que, aliás, garantiu-se desde logo nesse acordo que eram os partidos existiam, tinham pontos de vista diferentes, tinham se calhar até bases ideológicas diferentes. Portanto, quer dizer, diferenças não nos assustam e eram naturais. E, portanto, como eu costumo dizer, se fosse a CDU a ter ganho as eleições, naturalmente que a condução dos processos seria diferente. Mas, naturalmente, concorda que é necessário haver aqui convergência entre as duas partes. E por isso nós, é aí que está a dificuldade, não é? Quer dizer, é mais um problema, mas que nós estamos na disponibilidade de continuar a trabalhar para que se consigam encontrar as convergências necessárias para que se avance passo a passo um caminho que possa efetivamente solucionar os problemas do Concelho de Tomar. Falou também aqui de muitos processos, naturalmente este do mercado municipal é um processo que marca efetivamente este ano de mandato ao nível dos pelouros que gera, e a questão tem-se colocado repetidas vezes, tem a ver com prolongar, digamos assim, de uma situação que aparentemente já podia estar resolvida, mesmo no decorrer deste mandato. O que é que tem estado a emperrar toda esta máquina? Eu já lhe disse o que tinha estado a emperrar. Não disse foi assim, tão diretamente, e portanto o Vidal não apanhou, certamente. Apanhei, mas ficou por meias tintas, digamos. A questão é assim, é que uma obra daquelas que vai custar no final, não sei, 750 mil, 800 mil euros, não pode ser feita com 2 operários. E se for com 2 operários, é a vida deles toda.
E sequer não são capazes de a fazer. Portanto, o problema está um bocado aí. É que a Câmara não tinha, de facto, quando foi lançada aquela empreitada, quando foi lançada, não é empreitada nenhuma, quando o anterior Executivo decidiu avançar para a reparação do mercado, não o queria, de facto, reparar. O que ele queria fazer era, pura e simplesmente, pôr o telhado para as eleições, e depois fazer ali, fingir ali umas obrasitas num bocadinho do mercado. Ora, recuperar o mercado é recuperar o mercado, não há volta a dar. E eles sabiam perfeitamente que não tinham estrutura humana para poder fazer, a Câmara não tem neste momento estrutura humana para fazer para fazer da administração direta uma obra da envergadura do mercado. É evidente que não há projetos para não. Quer dizer, nem a Câmara, se calhar, tinha estrutura para fazer o projeto, porque normalmente o que seria feito, como a Câmara anterior fez para milhentas coisas, se formos às gavetas da Câmara, há lá dezenas e dezenas de projetos que custaram milhares, centenas de milhares de euros ao município de Tomar e que estão na gaveta, nunca foram feitas. Se aquilo fosse para fazer e se fosse sério, em vez de fazerem esses, tinham feito um projeto para recuperação do mercado e tinham feito uma empreitada, tinham feito uma adjudicação daquilo, não faziam por adjudicação direta, não eram os serviços da Câmara que estavam a fazer. Porque o que acontece é que ainda a semana passada, por exemplo, estavam a trabalhar no mercado do município de Tomar um pedreiro. Quer dizer, não há volta a dar. Quer dizer quando a situação é esta, quando a estrutura, de facto, humana que tem para se cumprir as missões da Câmara é esta, quando nós não temos mecânicos para reparar os carros do lixo, quando nós não temos em número suficiente, não temos eletricistas altos para fazer esse serviço, quando não temos padreiros para fazer isso, quando não temos jardineiros, as pessoas falam lixo. Mas, quer dizer, a Câmara tem 5 carros para recolha de lixo pelo Conselho todo. E há 3 ou 4 dias, 4 estavam inoperacionais. Esta é a realidade, quer dizer, não vale a pena a gente depois jogar com palavras e andarmos aqui a fazer floreados, porque seja o Bruno que lá esteja, ou seja o Vítor que lá esteja, ele vai ter 5 carros do lixo, 4 inoperacionais. Ponto final. Quer dizer, agora, temos que mudar isto. Essa é que é a grande questão. E essa é que é o grande, digamos, é o grande trabalho que este Executivo vai ter que fazer ao longo deste mandato, é mudar efetivamente a cultura, as posturas, os comportamentos, a organização, os quadros. Quer dizer, não se pode estar a fazer quadros de pessoal, digamos assim, à la voisin, porque, enfim, ali, talvez aquele, e talvez aquele, e talvez aquele. Não, eu não posso fazer parqueamento se não tiver fiscais. Porque se não estou a fazer parqueamento, quer dizer, ninguém paga porque não há fiscais para fazer a fiscalização. E a Câmara, neste momento, tem 3 fiscais para tudo. Portanto, nós não temos pedreiros, nós não temos carpinteiros, nós não temos eletricistas. Portanto, nós não temos a classe, o operariado da Câmara Municipal foi completamente deitado fora, foi completamente desvalorizado, nunca foi profissionalizado com formação profissional a sério, para a sua qualificação, nunca foi. E, portanto, não existe. Portanto, quando o mercado não avança, meramente porque a Câmara não tem trabalhadores seus para poder fazer o mercado. E está dependente, porque se aparece uma festa ou se aparece uma coisa qualquer, eles saem todos para ir pôr mastros e pôr cadeiras e pôr palcos e depois não estão no mercado. Neste ano, que ela se faz assim. Neste ano que passou não houve oportunidade, digamos assim, de adjudicar a empresas que fizessem... Não, acho que em termos legais, depois porque isso depois a tal... A questão que se coloca. Coloca-se assim, para fazer isso tem que ter o projeto. Agora, quanto tempo demora a fazer o projeto com aquilo já a meio? Quer dizer, ou seja, para fazer isso, parava aquilo e ia-se fazer projetos. Os projetos para se poder depois fazer os cadernos de encargo a seguir. E depois o caderno de encargo para fazer o projeto, o caderno de encargo para fazer a obra, e só esse processo burocrático, se calhar a gente consegue acabar aquilo, apesar de tudo, mais cedo que se formos por esse caminho. Agora, em junho de 2013, quando os senhores que estavam na autarquia lançaram de facto todo este processo, aí sim, se o queriam de facto fazer, e se não queriam fazer meramente propaganda política para as eleições, e se que estavam de facto interessados em recuperar o mercado municipal, aí sim deviam ter feito os projetos, ter feito os concursos para os cadernos de encargo, os respectivos concursos para a obra ser dada, digamos, a empresários do ramo. Isso não foi feito. E nós, quando entramos, apanhámos aquilo assim. Pronto, apanhámos aquilo. A única coisa que a gente disse foi: primeiro disparar está aqui assim, é recuperar só menos de metade do mercado.
Não faz sentido, até porque não se conseguia pôr lá as pessoas todas e que ficava ali um nojo. Portanto, não era para recuperar o mercado daquilo. E o que a gente disse, não, para já temos que alargar isto tudo. Pronto, e aí, eventualmente, aceito, por exemplo, não tenho dúvidas nenhumas, em reconhecer que o não conhecer exatamente a estrutura e o funcionamento da própria autarquia condicionou e fez-me levar a juízos errados acerca da capacidade de fazer as coisas. Hoje, eu já não faria a mesma coisa, porque hoje já conheço bem o que é a Câmara Municipal de Tomar, o que são as suas estruturas, o que são os seus recursos, como é que aquilo funciona, qual é a sua cultura. Portanto, hoje já começo a conhecer isso. Acho que tudo isso tem que ser substituído, tudo isso é a primeira mudança que tem que ser feita, mas não se faz de um dia para o outro. Até porque as leis do Governo Central também não o permitem. Exato. Associado a este processo está também o processo da feira semanal, outro processo complexo, digamos assim, e que depois de uma ideia inicial que aparentemente tinha pés para andar, acabou por não andar. Em que fase é que está tudo isto? Está na fase, não andou porque nós optámos por ir efetivamente tentando até organizar essas pessoas de maneira que elas pudessem ter uma representatividade, digamos assim, em termos negocial. Conseguimos. Agora, a situação que está vai haver, digamos aqui, vai haver aqui dois caminhos que podem ser paralelos ou podem ser simultâneos ou que podem não ser. Ou seja, aqui também há um bocado, e há que o reconhecer lá está com humildade, um bocado de navegação à vista. Eu não gosto de iludir as situações. Portanto, o acordo que a gente fez, penso que é um acordo sensato. É um acordo em que as pessoas estão ali sem vender onde estão, até ao momento do mercado municipal reabrir as suas portas. Quando reabrir, saem. Pronto, isso está acordado, é o acordo que existe e é essa, digamos, o estado, a situação em que as coisas estão neste momento. E saem para onde? E agora vem essa segunda parte, que eu estou a dizer, agora saem para onde? Há duas hipóteses. Se a Várzea Grande já estiver recuperada, portanto, a intenção é colocar as feiras semanais, a feira semanal, a feira Santiria, essas grandes feiras todas na Várzea Grande. Portanto, se aquilo já estiver recuperado, será para aí. Se não estiver, então vão para 3 sítios outra vez, ou para um sítio qualquer, provisoriamente, até essa situação acontecer. Portanto, sendo certo que no mercado municipal, a partir do momento em que esteja recuperado, aquele espaço vai ficar completamente liberto. Portanto, aí acabou a feira semanal. Portanto, ponto final. Isso aí é um dado completamente adquirido. Agora, o que nós gostaríamos, e já se conseguiu, lá está, com os debates, com a discussão, mostrando que efetivamente é uma área económica que tem que ser apoiada, porque é uma área económica complexa, difícil, mas é uma área económica que também tem receitas. Que a Câmara precisa. E, portanto, mas também precisa de dar boas condições às pessoas que estão a vender na feira semanal. Quer dizer, pode ter mais receita, pode criar muito mais receita ainda do que aquela que tem atualmente, mas também tem que dar condições às pessoas, quer a quem está a vender, quer a quem vai comprar. Portanto, pensamos, ficou já assente, que seria a Várzea Grande o local ideal para fazer isso. Até de acordo com a Feira Santiria, como ela decorreu este ano. Agora vamos ter que recuperar. Portanto, o timing que nós estamos a pôr é fazer o projeto de recuperação estar feito até março, abril, nessa altura iniciar processos burocráticos, de tal maneira que logo após a Feira de Santiria do ano que vem se inicia o processo mesmo, digamos, de reconstrução, de manutenção e de implementação de obras para aquilo avançar. Portanto, é bem natural que ainda haja aqui uma fase intermédia onde, de facto, a feira semanal possa ficar em 2 dos sítios onde está atualmente e depois ver os outros que faltam, onde é que eles se vão ser colocados. Isso ficou para ser acordado com a comissão de feirantes. Pronto, mas esta é a situação. Portanto, neste momento, porque nós, aquilo que pensamos é que as coisas têm que ser resolvidas, temos que encontrar soluções intermédias que causem o menor prejuízo possível aos nossos munícipes, sejam vendedores, sejam compradores, seja em que área for. Mas estamos muito interessados em encontrar soluções definitivas. E, portanto, nós queremos a solução definitiva, é essa que nós nos estamos a bater, é essa que nós vamos tentar que, se possível, no próximo ano ela possa estar praticamente
em condições ótimas de ser utilizada, mas temos a noção que se o mercado provavelmente vai abrir bem antes disso e que, portanto, pode haver ali um tempo em que temos que encontrar uma solução transitória que cause o menor prejuízo possível, quer a vendedores, quer a compradores. Portanto, não há soluções ótimas, não vamos ficar à espera de coisas, enfim, que só quando tivermos aquilo é que vamos fazer. Não, vamos tentar, com algum dinamismo e com alguma capacidade e flexibilidade e bom senso, ir encontrando soluções em cada momento, de maneira que a gente chegue o mais depressa possível à solução final, que essa sim é que nós pretendemos atingir. Já que falamos de feiras, a Feira de Santaria também levou uma volta, digamos assim, neste primeiro ano em que está à frente deste evento em concreto, e uma volta que também trouxe notoriamente algumas diferenças substanciais. Há aqui um reforço, como foi referido várias vezes, da componente local, da produção local, mas também foi evidente alguma, embora a feira tenha sido concentrada, alguma situação de áreas da própria várzea que estavam algo despidas. Foi este um comentário que muita gente fez. A que é que se ficou de ver essa situação? Eu penso que elas não estavam despidas. Eu penso que as pessoas têm que pensar uma coisa. Houve momentos em que todos os espaços estavam completamente cheios. E, portanto, quando se faz um evento desta dimensão, em que largas dezenas de milhares de pessoas passam lá ao longo destes dias todas, temos que não podemos encavalitar também as coisas de tal maneira que nesses momentos de grande afluência não haja segurança. Portanto, tem que haver aqui, digamos, um equilíbrio entre aquilo que nós podemos pôr e aquilo que, em momentos de ponta, digamos assim, de participação do público, nós tenhamos segurança para dar às pessoas. Por outro lado, a gente unificou, mas criámos muitos espaços novos. Quer dizer, a Feira Santaria este ano ganhou muitos metros, muitas dezenas, centenas de metros quadrados que não eram da Feira de Santaria. Praticamente não eram da Feira de Santaria. Portanto, isso leva também a que, em determinados momentos, haja mais espaços, digamos, 100 pessoas, que depois, em momentos de ponta, se enchem. Portanto, a afluência à feira acho que foi muito elevada, acho que foi, dizem-me, eu não sou uma pessoa que olhe muito a essas coisas, agora tenho que olhar porque, enfim, porque estou envolvido nelas. Mas houve muita gente que me disse que há muitos anos que não viam tantos estacionamento até às algarvias e engarrafamentos e a polícia sem saber muito bem o que é que havia de fazer porque não estava à espera de tanta gente. E nesses momentos a feira realmente tinha muita gente, o mar estava carregado de gente. Portanto, foi um evento que trouxe efetivamente muita gente a tomar. Tem mais coisas. É curiosa essa ideia que o Vitor estava a dar de haver espaços vazios. Tem bastante mais gente, digamos, instalada do que tinha, e a prova disso é que nós aumentámos em cerca de 20 mil euros a receita com taxas mais baratas. Portanto, se as taxas são mais baratas e se aumentou a receita de 20 mil euros, passou de cerca de 75 mil para 95 mil, só pode haver uma explicação. Haver muito mais gente instalada. Muito mais gente. Estamos a falar em 30% de gente a mais, não é? Em cerca de 30% de gente a mais. Portanto, houve áreas novas, como disse, a área da produção. Houve a ideia, que me parece positiva, de se ter posto a animação cultural no pátio do Museu dos Fósforos. As tasquinhas, penso que ficaram ali perfeitamente bem instaladas e ganharam o seu espaço. Agora, há ali muita coisa que, digamos, este novo modelo também veio revelar novas dificuldades e novas fragilidades. E isso não me assusta. Quer dizer, isso, digamos, se não aparecessem, se no final da feira, olhar para trás, estar atento àquilo como está a decorrer, não encontrasse novas fragilidades e mais dificuldades, é porque aquilo tinha corrido mal ou era igual ao do ano anterior. Portanto, o facto de haver coisas novas, o facto de se ter caminhado noutro sentido, é óbvio que veio revelar coisas
que é preciso ter mais atenção e corrigir. Nomeadamente, por exemplo, a sinalética da feira. Uma sinalética que indica em cada sítio, para qualquer visitante que chega, sabe exatamente onde é que é as tasquinhas, onde é que é a animação cultural, onde é que é os divertimentos, onde é que é as confecções, onde é que é os sapadeiros. Portanto, sinalética, é preciso instituir a sinalética. É preciso marcar muito bem com uma programação visível para toda a feira, por exemplo, no Convento de São Francisco, à entrada do pátio, onde não havia, quer dizer que as pessoas quase que não sabiam onde é que era, este ano não sabiam, praticamente não dava nada a dizer que onde é que era a animação. É preciso criar ali envolvência, é preciso muito mais produtores de tomar, é preciso envolver o comércio e o artesanato de tomar, que também não está, afastou-se definitivamente há muitos anos, e é preciso de retomar essa componente, e há espaço para o pôr. Ganhou-se toda a avenida Fonseca Simões, que não era da feira de Santiria. Portanto, a gente abriu muito mais a feira, ficou muito mais aberta, mas a ideia que se tem hoje e que toda a gente transmite é que houve muito mais gente do que nos últimos anos na feira de Santiria, e mesmo os comerciantes, e essa é a maior, digamos, será a bitola, digamos, os aferidores principais, dizem eles que realizaram muito mais do que realizaram em feiras anteriores. Portanto, que houve muito mais comércio, muito mais economia ali sim a desenvolver-se do que houve nos anos anteriores. Agora, como digo, há ali muitas coisas que têm que ser efetivamente revistas. Há que estabelecer, como disse há pouco, uma rua para o artesanato e para o comércio local. Há que criar, porque em termos de divertimentos não é possível meter mais, com segurança não é possível meter mais com o que se meteu este ano. Há que envolver esse aspecto da sinalética como deve ser, portanto é preciso que as pessoas cheguem e saibam exatamente quando querem ver isto ou ver aquilo, saibam exatamente para onde é que elas estão localizadas. Há que ainda melhorar um pouco a instalação das tasquinhas naquela zona, portanto nós este ano tivemos a felicidade de estar bom tempo, mas se tivesse chuva, não sei como é que o terreno é um pouco inclinado, portanto não sei se estava completamente preparado, digamos, para uma situação dessas. Portanto, temos que ter a humildade, como digo, de ir à procura daquilo que está menos bem feito, onde é que estão as fragilidades e encontrar soluções para elas. Do meu ponto de vista, os objetivos que nós tínhamos para a Feira de Santiria foram completamente conseguidos. Conseguimos unificar e penso que toda a gente, ainda não encontrei ninguém que estivesse contra esta ideia de unificar o território da Feira de Santiria. Portanto, foi conseguido e foi bem aceito por toda a gente. A parte dos produtores, a introdução dos produtores do Conselho, neste caso este ano do vinho, do azeite e do mel, mas alargando isto a outros setores e completando estes. O lançamento da carta de sabores de tomar, dessa ideia, também junto do público durante a Feira de Santiria. Portanto, foi outro objetivo que foi conseguido. Portanto, esse trabalho que é central para nós, que é produzir maior riqueza em tomar, é preciso que os nossos produtores, sejam eles de que áreas forem, produzam mais para que venha maior riqueza para cá e, como tal, criem maior quantidade de empregos, para que a empregabilidade possa subir. Portanto, a feira foi uma boa ferramenta para isso e, finalmente, a feira este ano tem lucro. Finalmente, a feira tem lucro. Estamos a falar de que valores? Curtos, quer dizer, pode ter um valor à volta de 2, 3 mil euros de lucro, mas tem lucros, finalmente tem lucros. Portanto, aumentamos, como eu disse há bocado, a receita em cerca de 20 mil euros e diminuímos a despesa em cerca de 30 mil. Portanto, tem lucros. Este ano, finalmente, a feira, com tudo pago, tudo acertadinho. Outro aspecto que algumas pessoas, nomeadamente o PSD, têm estado muito indignado por nós não termos trazido cá determinado tipo de artistas, né, e não termos continuado com o esquema antigo de animação cultural, nos moldes em que ela era feita, e que nós discordávamos, antes eu discordava completamente e que naturalmente não está de acordo com ela, é que a Feira de Santiria é uma feira, na sua essência, que tem a ver com o comércio local e com o setor primário e com o artesanato. É aí que a Feira Santiria, digamos, tem os seus alicerces, os seus fundamentos iniciais. E a cultura que deve lá estar, preferencialmente, não quer dizer que seja só, mas preferencialmente deve ser uma cultura a esse nível. E a esse nível são de facto os ramos folclóricos, são as bandas,
são os grupos cantares populares, é a tuna académica, que já deu um outro aspecto, e foi um programa de fatos. Portanto, dizer que não houve animação cultural, como o PSD diz, é uma coisa assim um bocado bizarra, e de quem não foi à feira, certamente. Aliás, como disse, também não estavam lá os sapateiros. Portanto, quer dizer, porque não foi lá, de facto, quer dizer, e alguém viu, mandou-lhe, enfim, a notícia e ele não viu. Porque, de facto, nós estivemos lá todos os dias espetáculos à noite, e durante a semana um espetáculo, à sexta e sábado 2 espetáculos, e ao sábado tivemos 3 espetáculos, um às 5, outro às 8 e outro às 9h30. Portanto, dizer que não houve animação cultural, quando participaram, como disse, 7 ranchos folclóricos, 4 bandas, 11, 3 grupos cantares, 14, uma tuna académica, 15, e o programa de fados que a Rádio Cidade de Mar apresentou, 16, quando apresentámos 16 espetáculos em 10 dias, dizer que não houve animação cultural é falacioso, como é evidente. Estamos a aproximar-nos do final, e agora que genericamente abordamos algumas das principais, digamos, referências deste primeiro ano, como vereador e como elemento da coligação que está à frente da Câmara, perspectivando um pouco aquilo que pode ser a ação da CDU no Executivo para o resto do mandato, o que é prioritário? Prioritário é aquilo que nós dissemos aos nossos concidadãos que eram os nossos objetivos. Portanto, continuamos a considerar como central a criação de emprego. Portanto, essa é a questão central. E todo o nosso trabalho vai conduzir nesse aspecto. Estamos a fazer, para 2015, temos já praticamente elaborado um plano de atividades para as áreas que nós temos competências, e portanto, vai haver um salto qualitativo. Penso que já temos, já se conseguiu arranjar o know-how suficiente, a sustentação, digamos, suficiente para se avançar agora com um conjunto largos de ações, de eventos que sejam ferramentas que permitam efetivamente estimular a produção, estimular o escoamento da produção a nível do Concelho de Tomar e do Médio Tejo, estimular o escoamento da nossa produção a nível nacional e mesmo internacional, e, de facto, tudo isto terminar na criação de emprego. Porque aumentando toda esta produção e criando mercados para a nossa produção, naturalmente vamos produzir mais, precisamos de mais pessoas a trabalhar. Portanto, esta vai continuar a ser, digamos, a nossa base de trabalho. E aí vamos trabalhar com produtores de vários setores, temos já previstos um conjunto largos de feiras ao longo de todo o ano. Iremos com certeza apresentar uma grande feira de produção de produtores de tomar durante a festa dos tabuleiros. Estive em contacto com o mordomo e estamos a acertar essa possibilidade. A feira de Santiria, portanto, vai ser outro padrão. Penso que vamos ter o mercado municipal a funcionar, não me perguntes em que mês, mas vamos ter o mercado a funcionar em 2015. A feira semanal também há de estar quase resolvida e, portanto, penso que o viveiro já está diferente, quem lá for hoje já vai estar diferente. Pensamos que a curto prazo, 2, 3, 4 meses, vamos até fazer um grande convite à população para ir ver o viveiro e estar connosco. As hortas comunitárias vai agora à Assembleia, é o último passo, à Assembleia de novembro, e, portanto, pensamos começar imediatamente o processo de implementação das hortas comunitárias. Portanto, tudo aquilo que está ligado ao Gabinete de Economia Local, pensamos que neste momento temos outro tipo de condições, até mesmo em termos de pessoal, como te já referi, o pessoal neste momento dos diferentes setores ou serviços do Gabinete já se sente muito do Gabinete, já não se sente dos serviços, sente-se pessoal do Gabinete, trabalhadores do Gabinete. E já há uma certa unidade entre eles, um entrosamento e uma vontade de colaboração entre todos eles, sejam do viveiro, sejam do mercado, sejam a parte administrativa. A estruturação do gabinete vai ter que, já apresentei há vários meses à Sra. Presidente, garantiu-me que, sim senhora, que haveria luz verde para aquela estruturação e com essa estruturação, faltando depois, já está pessoal, porque depois
naturalmente que este gabinete vai precisar de um técnico, com certeza, na área agrária, que não temos, e se temos viveiro, se temos hortas, se temos olival, precisamos de alguém que naturalmente mexa nisto como deve ser e que saiba cientificamente do que é que está a falar, e vamos precisar de mais pessoas para que, de facto, as oliveiras possam ser tratadas, a azeitona possa ser apanhada, os manumelos sejam tratados e possam ser apanhados, as hortas funcionem bem, as nogueiras estão bem. Portanto, há todo ali um conjunto largo de atividade que o próprio viveiro produza, e neste momento já estou a fazer com o engenheiro Marco, que é dos jardins, porque, como sabes, jardins e viveiro estão separados. Portanto, já fiz uma reunião com ele, no sentido de elaborarmos em conjunto um plano de produção de espécies para tomar para 2015, de maneira que se evite compra o mais possível de espécies para os espaços verdes de tomar. Portanto, penso que há mais condições hoje de trabalho do que, porque já, enfim, fomos corrigindo algumas coisas, fomos criando sustentação para outras, e penso que o 2015 vai ser um ano em que vão começar a aparecer já alguns resultados. Temos que então ficar mesmo por aqui. Muito obrigado, Bruno Graça. Obrigado eu. Muito obrigado. Foi este o primeiro Especial Informação.